Quero saudar meus queridos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, onde estamos reunidos e conectados por meio da Palavra de Deus. Estamos lendo o livro História da Redenção e hoje vamos para o 5º capítulo deste livro, que tem o título O Plano da Salvação. Convido você a fechar seus olhos e vamos orar para que Deus nos dê sabedoria e entendimento de sua palavra. Nosso Deus, nosso Pai, quero entregar os meus queridos irmãos em teus braços, ó Pai. Eu não sei o que tem se passado na vida dele, mas eu rogo a Ti que o Senhor ajude-os em suas necessidades. Convidamos também o Espírito Santo, nosso professor por excelência, a nos ensinar a Tua palavra, abrir o nosso entendimento e nos ajudar a entender a cada dia, ó Deus, a palavra que está nas Escrituras Sagradas. Abençoe a cada um dos Teus filhos, agradecidos somos em nome de Jesus. Amém. O plano da salvação. O céu encheu-se de tristeza quando se compreendeu que o homem estava perdido e que o mundo que Deus criara deveria encher-se de mortais condenados à miséria, enfermidade e morte. E não haveria um meio de livramento para o transgressor. A família inteira de Adão deveria morrer. Vi o adorável Jesus e contemplei uma expressão de simpatia e tristeza em seu rosto. Logo eu o vi aproximar-se da luz extraordinariamente brilhante que cercava o Pai. Disse meu anjo assistente: ele está em conversa íntima com o Pai. A ansiedade dos anjos parecia ser intensa quando Jesus se comunicava com o seu Pai. 3 vezes fui encerrado pela luz gloriosa que havia em redor do Pai. E na 3ª vez ele veio de seu Pai e podia-se ver a sua pessoa. Seu semblante estava calmo, livre de toda a perplexidade e inquietação, e resplandecia de benevolência e amabilidade, tais como não podem exprimir as palavras. Fez então saber à hoste angélica que um meio de livramento fora estabelecido para o homem perdido. Dissera-lhe que estivera a pleitear com seu Pai e oferecer-se-á para dar sua vida como resgate e tomar sobre si a sentença de morte, a fim de que por meio dele o homem pudesse encontrar perdão, que pelos méritos de seu sangue e obediência à lei divina, ele poderia ter o favor de Deus e ser trazido para o belo jardim e comer do fruto da árvore da vida. A princípio, os anjos não puderam regozijar-se, pois seu comandante nada escondeu deles, mas desvendou-lhes o plano da salvação. Jesus lhe disse que ficaria entre a ira de seu Pai e o homem culpado, que ele arrostaria a iniquidade e o escárnio, e que poucos apenas o receberiam como o Filho de Deus. Quase todos o odiaram e rejeitaram. Ele deixaria toda a sua glória no céu, apareceria na terra como um homem, humilhar-se-ia como um homem, familiarizar-se-ia pela sua própria experiência com as várias tentações com que o homem seria assediado, a fim de que pudesse saber como socorrer os que fossem tentados, e que finalmente, depois que sua missão como ensinador se cumprisse, seria entregue nas mãos dos homens e suportaria quanta crueldade
e sofrimento Satanás e seus anjos pudessem inspirar ímpios homens a infligir. Que ele morreria a mais cruel das mortes, suspenso entre o céu e a terra, como um pecador criminoso que sofreria terrível horas de agonia, com que o sofrimento físico de nenhuma maneira se poderia comparar. O peso dos pecados do mundo inteiro estaria sobre ele. Disse-lhes que morreria e ressuscitaria no terceiro dia e ascenderia ao seu Pai para interceder pelo homem transviado e culposo. Um meio possível de salvação. Os anjos prostraram-se diante dele, ofereceram suas vidas. Jesus lhes disse que pela sua morte salvaria a muitos, que a vida de um anjo não poderia pagar a dívida. Sua vida unicamente poderia ser aceita por seu Pai como resgate pelo homem. Jesus também lhes disse que teria uma parte a desempenhar, estar com ele e o fortalecer em várias ocasiões, que ele tomaria a natureza decaída do homem e sua força não seria nem mesmo igual a deles, e seriam testemunhas de sua humilhação e grande sofrimento. E ao testemunharem seus sofrimentos e o ódio dos homens para com ele, agitar-se-iam pelas mais profundas emoções e pelo seu amor para com ele, desejariam libertá-lo de seus assassinos, mas que não deveriam intervir para impedir qualquer coisa que vissem, e que desempenhariam uma parte em sua ressurreição, que o plano da salvação estaria ideado a seu Pai, aceitaria este plano. Com santa tristeza, Jesus consolou e animou os anjos e o informou que dali em diante aqueles que ele remisse estariam com ele, e com ele sempre morariam, e que pela sua morte resgataria a muitos e destruiria aquele que tinha o poder da morte. E seu Pai lhe daria o reino e a grandeza do reino sobre todo o céu, e ele o possuiria para todo o sempre. Satanás e os pecadores seriam destruídos para nunca mais perturbarem o céu ou a nova terra purificada. Jesus ordenou que o exército celestial se conformasse com o plano que seu Pai aceitara e se regozijassem de que o homem decaído de novo pudesse ser exaltado mediante a sua morte, a fim de obter o favor de Deus e gozar o céu. Então, a alegria inexprimível, encheu os céus, e a hoste celestial cantou um cântico de louvor e adoração. Tocaram harpas e cantaram em tom mais alto do que o tinha feito antes, pela grande misericórdia e condescendência de Deus, entregando o seu muito amado para morrer por uma raça de rebeldes. Derramaram-se louvor e adoração pela abnegação e sacrifício de Jesus, por consentir ele em deixar o seio de seu Pai e optar por uma vida de sofrimento e angústia, e morreu uma morte ignominiosa, a fim de dar sua vida por outros. Disse meu anjo assistente: pensai que o Pai entregou seu muito amado Filho sem esforço? Não, absolutamente. Foi mesmo uma luta para o Deus do céu decidir
se deixaria o homem culpado perecer ou dar seu amado filho para morrer por ele. Os anjos estavam tão interessados na salvação do homem que se podiam encontrar entre eles os que deixariam sua glória e dariam a vida pelo homem que ia perecer. Mas, disse o anjo, isto nada adiantaria. A transgressão era tão grande que a vida de um anjo não pagaria a dívida. Nada a não ser a morte e intercessão de seu filho pagaria esta dívida e salvaria o homem perdido da tristeza e miséria sem esperanças. Mas foi os anjos designada a obra de subirem e descerem com bálsamo fortalecedor trazido da glória, a fim de mitigar ao Filho do Homem os seus sofrimentos e ministrar-lhe. Seria também sua obra proteger e guardar os súditos da graça contra os anjos maus e as trevas que constantemente Satanás arremessa em redor deles. Vi que era impossível a Deus alterar ou mudar sua lei para salvar o homem perdido e que ia perecer. Portanto, ele considerou em que seu amado filho morresse pela transgressão do homem. Satanás de novo regozijou-se com seus anjos, de que, ocasionando a queda do homem, pudesse ele retirar o Filho de Deus de sua exaltada posição. Disse a seus anjos que quando Jesus tomasse a natureza do homem decaído, poderia derrotá-lo e impedir a realização do plano da salvação. Foi-me então mostrado Satanás como havia sido, um anjo feliz e elevado. Em seguida, ele foi-me mostrado como se acha agora. Ainda tem formas régias. Suas afeições ainda são nobres, pois é um anjo, ainda que decaído, mas a expressão de seu rosto está cheia de ansiedade, cuidados, infelicidade, maldade, ódio, nocividade, engano e todo o mal. Aquele semblante que fora tão nobre, notei-o particularmente. Sua fronte, logo acima dos olhos, começava a recuar. Vi que ele se havia aviltado durante tanto tempo que toda a boa qualidade se rebaixara e todo o mau traço se desenvolvera. Seu olhar era astuto e dissimulado e mostrava grande penetração. Sua constituição era ampla, mas a carne lhe pendia frouxamente, mas nas mãos e no rosto. Quando o vi, apoiava o queixo sobre a mão esquerda. Parecia estar em profundos pensamentos. Tinha um sorriso no rosto, o qual me fez tremer. Tão cheio de maldade e dissimulação satânica era ele. Este sorriso é o que ele tem precisamente antes de segurar sua vida, sua vítima, e ao fixá-la em sua cilada, tal sorriso se torna horrível. Em humilde e inexprimível tristeza, Adão e Eva deixaram o aprazível jardim onde tinham sido tão felizes antes de sua desobediência aos mandamentos de Deus. A atmosfera estava mudada. Não era mais invariável como antes da transgressão. Deus vestiu-os com roupas de pele para protegê-los
da sensação de frio e calor a que estavam expostos. A imutável lei de Deus. Todo o céu pranteou como resultado da desobediência e queda de Adão e Eva, a qual trouxe a ira de Deus sobre a raça humana. Foram cortados da comunicação com Deus e precipitados em desesperadora miséria. A lei de Deus não podia ser mudada para atender às necessidades humanas, pois no planejamento divino ela jamais iria perder a sua força, nem dispensar a mínima parte de seus reclamos. Os anjos de Deus foram comissionados a visitar o decaído par e informá-los de que, embora não pudessem mais reter a posse do seu estado santo, seu lar edênico, por causa da transgressão da lei de Deus, seu caso não era, contudo, sem esperança. Foram então informados de que o Filho de Deus, que conversara com eles no Éden, fora tocado de piedade ao contemplar sua desesperada condição e voluntariamente tomara sobre si a punição devida a eles, e morreria para que o homem pudesse viver, mediante a fé na expiação que Cristo propôs fazer por eles. Mediante Cristo, a porta da esperança estava aberta, para que o homem, não obstante seu grande pecado, não ficasse sobre o absoluto controle de Satanás. A fé nos méritos do Filho de Deus elevaria o homem de tal maneira que ele poderia resistir aos enganos de Satanás. Um período de graça ser-lhe-ia concedido pelo qual, mediante uma vida de arrependimento e fé na expiação do Filho de Deus, ele pudesse ser redimido de sua transgressão da lei do Pai, e assim ser levado a uma posição em que seus esforços para guardar sua lei fossem aceitos. Os anjos relataram-lhe a tristeza que sentiam no céu quando foi anunciado que eles tinham transgredido a lei de Deus, o que tornou necessário que Cristo fizesse o grande sacrifício de sua própria preciosa vida. Quando Adão e Eva compreenderam quão exaltada e sagrada era a lei de Deus, cuja transgressão fez necessário um dispendioso sacrifício para salvá-los e a sua posteridade da ruína total, pleitearam sua própria morte, ou que eles e sua posteridade fossem deixados a sofrer a punição da sua transgressão, de preferência a que o amado Filho de Deus fizesse este grande sacrifício. A angústia de Adão aumentou, viu que seus pecados eram de tão grande magnitude que envolvia terrível consequência. Seria possível que o honrado comandante celestial que tinha andado com ele e com ele conversado quando de sua santa inocência, a quem os anjos honravam e adoravam, seria possível que ele tivesse de se rebaixar de sua exaltada posição para morrer por causa da transgressão dele. Adão foi informado de que a vida de um anjo não podia pagar o seu débito. A lei de Jeová, o fundamento de seu governo no céu e na terra, era tão sagrada como ele próprio. E por esta razão, a vida de um anjo não podia ser aceita por Deus como sacrifício por sua transgressão. Sua lei é mais importante a seus olhos do que os santos anjos ao redor de seu trono. O Pai não podia abolir nem mudar um preceito de sua lei,
para socorrer o homem em sua condição perdida, mas o Filho de Deus, que em associação com o Pai criara o homem, podia fazer pelo homem uma expiação aceitável a Deus, dando sua vida em sacrifício e arrostando a ira de seu Pai. Os anjos informaram a Adão que, como sua transgressão tinha produzido morte e infelicidade, vida e imortalidade seriam produzidas mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Uma visão do futuro. A Adão foram revelados importantes eventos futuros de que sua expulsão do Éden ao dilúvio e progressivamente até o primeiro advento de Cristo sobre a terra. Seu amor por Adão e sua posteridade levaria o homem de Deus a condescender em tomar a natureza humana e assim elevar, mediante sua própria humilhação, todos aqueles que nele crescem. Tal sacrifício era de suficiente valor para salvar o mundo inteiro, mas apenas uns poucos se beneficiariam da salvação a eles elevada por um tão maravilhoso sacrifício. Muitos não se satisfariam com as condições requeridas deles para serem participantes de sua grande salvação. Eles prefeririam o pecado e transgressão da lei de Deus antes que arrependimento e obediência, confiando pela fé nos méritos do sacrifício oferecido. Este sacrifício era um valor tão infinito que tornava o homem que dele se prevalecesse mais precioso do que o ouro fino, mais precioso mesmo que uma cunha de ouro de Ofir. Adão foi transportado através de sucessivas gerações e viu o incremento do crime, da culpa e degradação, porque o homem render-se-ia às suas fortes inclinações naturais para transgredir a santa lei de Deus. Foi-lhe mostrada a maldição de Deus caindo cada vez mais pesadamente sobre a raça humana, sobre os animais e sobre a terra, por causa da contínua transgressão do homem. Viu que a iniquidade e a violência aumentariam constantemente, contudo, em meio a toda a maré da miséria e infortúnio humano, existiriam sempre uns poucos que preservariam o conhecimento de Deus e permaneceriam imaculados em meio à degeneração moral prevalecente. Adão foi elevado a compreender o que o pecado é, transgressão da lei. Foi-lhe mostrado que a degenerescência moral, mental e física seria para a raça o resultado da transgressão, até que o mundo se encheria com a miséria humana de toda espécie. Os dias do homem foram encurtados por seu próprio curso de pecados, a transgressão da justa lei de Deus. A raça foi, afinal, tão grandemente rebaixada que parecia inferior a quase sem valor. Os homens foram, em geral, incapazes de apreciar o mistério do Calvário, os grandes e elevados fatos da expiação e o plano da salvação, por causa da condescendência da mente carnal. Contudo, não obstante a debilidade e enfraquecimento do poder mental, moral e físico da raça humana, Cristo, fiel ao propósito pelo qual deixara o céu,
mantém o seu interesse pelos fracos, desvalidos e degenerados espécimes de humanidade e convida-os a ocultar neles suas fraquezas e grandes deficiências. Se vierem a ele, ele suprirá todas as suas necessidades. A oferta sacrificial. Quando Adão, de acordo com as especiais determinações de Deus, fez uma oferta pelo pecado, isso foi para ele a mais penosa cerimônia. Sua mão devia levantar-se para tirar a vida que somente Deus podia dar e fazer uma oferta pelo pecado. Pela primeira vez teria de testemunhar a morte. Ao olhar para a vítima ensanguentada, contorcendo-se nas agonias da morte, ele devia contemplar pela fé o Filho de Deus, a quem a vítima prefigurava e que devia morrer em sacrifício pelo homem. Esta oferta cerimonial ordenada por Deus devia ser para Adão uma perpétua recordação de sua culpa e também um penitente reconhecimento de seu pecado. Este ato de tomar a vida deu a Adão um profundo e mais perfeito senso de sua transgressão, que nada menos que a morte do amado Filho de Deus podia expiar. Maravilhou-se ante a infinita bondade e incomparável amor que podia dar tal resgate para salvar o culpado. Ao matar Adão, a inocente vítima, pareceu-lhe estar derramando o sangue do Filho de Deus por sua própria mão. Sabia que se tivesse permanecido firme em Deus e leal à sua santa lei, não teria existido a morte de animais nem de homens. Todavia, nas ofertas sacrificais que apontavam para a grande e perfeita oferta do amado Filho de Deus, parecia a estrela da esperança para iluminar o escuro e terrível futuro e aliviá-los desta completa desesperança e ruína. No começo, o chefe de cada família era considerado governador e sacerdote de sua própria casa. Depois, ao multiplicar-se a raça sobre a terra, homens devidamente apontados realizavam este solene culto de sacrifício pelo povo. O sangue dos animais devia ser associado na mente dos pecadores como o sangue do Filho de Deus. A morte da vítima devia evidenciar a todos que o castigo do pecado era a morte. Pelo ato do sacrifício, o pecador reconhecia sua culpa e manifestava sua fé, olhando para o grande e perfeito sacrifício do Filho de Deus, que as ofertas de animais prefiguravam. Sem a expiação do Filho de Deus, não poderia haver comunicação de bênção ou salvação de Deus ao homem. Deus tinha zelo pela honra de sua lei. A transgressão desta lei causou uma terrível separação entre Deus e o homem. A Adão, em sua inocência, fora assegurada a comunhão direta, livre e feliz com o seu Criador. Depois de sua transgressão, Deus se comunicaria com o homem mediante Cristo e os anjos. Que terrível consequência devido à desobediência, a quebrar a lei de Deus. E hoje os seres humanos também, usados pelo inimigo, têm influenciado outros a dizer que a lei de Deus
não existe mais, era para o povo de Deus no passado e que hoje vivemos pela graça. Mas como dizer que vivemos pela graça sem obedecer? Deus nos criou, nos formou para sermos obedientes. E se queremos um novo céu e uma nova terra nos quais habita a justiça, temos que mostrar pela fé a obediência ao Filho de Deus. Então, por consequência, o resultado da salvação é a obediência. Então, como eu devo apresentar aos outros o testemunho de uma pessoa salva em Jesus? Obedecer à lei de Deus. Então, que Deus possa estar com você, comigo, com cada um que pela fé escolhe viver ao lado dele. E que, acima de tudo, possamos ser fiel a Jesus e a sua lei. Amém? Que Deus possa nos abençoar grandemente. Convido você a fechar seus olhos e oremos mais uma vez. Deus eterno e querido, ajuda-nos em meio à degradação que este planeta teve por meio do pecado. Acima de tudo, ó Deus, ter uma porção dobrada do Teu Espírito e que o mesmo nos ajude a ser fiel ao Senhor Jesus e à Sua palavra, entregando a nossa vida a Ti e sendo obediente à Tua lei, os 10 mandamentos. Que Deus abençoe a cada um, que tenhamos um dia na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.